Ser em si e ser para si, se estivéssemos num ambiente de ontogênese privada, seria o mundo perfeito. Não apenas as coisas seriam dóceis ao meu desejo, mas também o outro seria dócil a esse meu desejo. É quase que o sonho que boa parte dos humanos carrega de fazer o outro à sua imagem e semelhança. Porque desse modo ele teria os mesmos valores, mas mais do que isso, não poderia ser exatamente a semelhança, é uma armadilha o princípio cristão. Porque na verdade eu quero que o outro seja a minha imagem e semelhança e além disso me sirva quando eu quiser mudar. Porque eu quero manter a minha liberdade e tomar a liberdade do outro. É por essa razão que é muito conhecido do Sartre a peça Huis Clos, Entre Quatro Paredes, quando se fala do inferno, e que o inferno é o outro. Você tem lá a Inês, Stella e o Garçom, e chega um dado momento, o Garçom, na frente de uma lareira, pega um negócio de atiçar o fogo e brinca, né? As labaredas, a fornalha, os tridentes, nada disso, o inferno é o outro. O inferno é o outro, diz Sartre no Ser Nada, eu avancei bastante, tem outras citações mais interessantes, mas eu gosto dessa assim. A aparição entre os objetos de meu universo de um elemento de desintegração deste universo é o que denomino a aparição de um homem no meu universo. Homem, por oposição a entes intramundanos ou seres em si. Porque de fato é assim. A entrada de outro ser humano naquilo que a gente compreende como nosso mundo é uma maneira de impedir que esse mundo obedeça aos meus princípios e à minha liberdade. Porque ele é justamente a fonte desse conflito. Ele é uma outra liberdade que, assim como a minha, tem por objetivo final colocar a liberdade alheia a seu serviço. E por essa razão, o ser para outro é conflituoso. Então, se a gente fosse perguntar uma razão ontológica que move a história, é a negatividade, a impossibilidade humana de se compor, né? A gente compor um grupo, como fazem as formigas, como fazem as abelhas. Cada um existe nessa sua individualidade e cada individualidade é vivida como liberdade, como escolhas e, claro, tentativa de ampliar essas escolhas para outras pessoas. Então, o ser para outro, ele é fundamental, mas ao mesmo tempo é a fonte de todos os problemas. Por que fundamental? Já disse, nenhum homem nasce pronto, é necessário que a gente tenha cuidados. E é impossível que o homem exista sem os que o antecedem. Já disse, é o homem que engendra o homem. Né? Na verdade, ele faz isso com um mundo já pronto, de categorias, de estruturas já prontas, que são transmitidas. E é dessa estrutura, dessa situação, desse outro, que nós podemos produzir ou viver a nossa liberdade. Então você tem aí essa condição paradoxal, contraditória até, do homem, que é livre, absolutamente livre, mas ao mesmo tempo está situado. O mundo não é nenhum limite para essa liberdade. Ele é, na verdade, a condição para essa liberdade. Condição no sentido forte do termo. Eu tenho um corpo, esse corpo é natural, é uma coisa da natureza. E no sentido fraco, é necessário que tudo aquilo que eu sou seja não apenas unificado por mim mesmo, mas que seja reconhecido pelo outro. Porque é pela passagem, pelo olhar do outro, por isso que você trabalha tanto essa ideia do olhar, tanto na peça quanto no próprio Ser Nada, tem um capítulo inteiro falando sobre o olhar, leiam. Esse olhar, ele também me diz, me aponta a justa medida fenomenológica do que é belo e do que é feio, do que é bom e do que é ruim. E isso vai moldando, claro, situadamente as pessoas fazem escolhas. A boa escolha, a pior escolha, isso a gente não tem como prever, mas efetivamente essas escolhas precisam ser feitas. E elas sempre são feitas diante do olhar do outro. Daí o conflito. É muito claro que se eu pudesse controlar o outro, ele faria aquilo que eu espero dele. Mas como ele é também liberdade, essa minha liberdade é frustrada. E ele pode frustrá-la e ele pode fazer mais do que isso. Ele não apenas é um agente de desintegração, porque ele é também fonte de sentidos, ele pode aplicar sentidos diversos para aquilo que eu compreendia como a verdade. Pensem isso do ponto de vista religioso, quando alguém que pauta a sua vida em função de um Deus, encontra outra liberdade que escolhe não acreditar em deuses. Isso gera conflito, porque
Bom, sei lá, na prática, esse que acredita faz questão de convencer aquele que livremente escolhe não acreditar. Mas efetivamente a gente tem esse embate nesse ambiente, em todos os ambientes, no ambiente político, no ambiente do conhecimento, da própria universidade, as correntes de pensamento, o existencialismo, quando oposto a outras correntes, a outras doutrinas. Então a gente tem essa intenção de fazer do homem, os demais homens, mulheres, crianças, nossa imagem e semelhança. E, claro, eles também têm o mesmo princípio. Por isso que você não encontra nenhuma relação humana que não seja conflituosa. Porque são liberdades que estão se digladiando, de certa maneira, para se oporem. É por isso que Sartre diz: o amor é uma falácia. As relações humanas só poderiam ser pautadas em sadismo e masoquismo. E isso afetaria até o amor, porque se você ama como Jesus amou, você oferece a outra face. Isso é sadismo. E se você aceita bater na outra face, depois de ter batido numa, é masoquismo. Então, de novo, isso se apresenta, mesmo nesse ambiente, né, cristão. Na verdade, o outro é um problema, e é um problema insolúvel, porque ele é o problema e a solução. Ele traz todos os problemas para a minha liberdade, mas ao mesmo tempo ele é aquele que permitiu que essa liberdade se realizasse no mundo. Afinal de contas, nós nascemos como um brotamento involuntário de ser, que se for abandonado, morre. Simples assim.